tarde, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Vamos colocar nossa vida em ordem? Sim, mas antes uma charadinha, tá bom? O que é o que é? Eles são dois vizinhos, mas um não vai à casa do outro e os dois não se veem por causa de um morrinho. E aí, primeiro ano, o que será que é? A dica que eu vou dar é: tem no nosso rosto. O que será que é? Vou colocar um tempinho para vocês pensarem, começando agora. O tempo acabou. E aí, primeiro ano, o que será que acertou? Vamos ver. São os olhos. Muito fácil. O morrinho que fala é o nosso nariz, né? Que não deixa ele se ver. Agora sim, bora? Bora. Então vamos lá. Coloquem no capítulo 1 de matemática na página 18. Agora, primeiro ano, nós vamos seguir aqui as páginas para concluirmos o capítulo 1 de matemática. Então, nas próximas páginas, nós teremos então as nossas atividades complementares. Lembrando que, se não der para responder nos espacinhos de uma questão para outra, vocês terão que responder no caderno, sempre indicando qual questão que está sendo respondida. Se é questão 1, 2, 3, 4, se é A, B, C ou D, tá bom? Então vamos lá. Atividades complementares. 1. Observe a caixa de bombons e nela alguns bombons redondinhos. Não tem bombons redondinhos aqui? Olha aqui. Mas será que tem só bombom redondinho? Tem outros também, né? Quadradinhos. E aí, fala assim na questão A. Há quantos bombons ao todo na caixa? Então, eu quero saber tanto os redondinhos como os quadradinhos. Quanto tem aqui? De tudo isso de bombom. Conta e coloca o numeral aqui do lado, tá bom? Na questão B, fala assim, ó. Quantos são os bombons redondinhos? E quantos são os quadradinhos? Então, conta quantos que tem de redondo e coloca o valor. Depois, conta os quadradinhos e coloca também a quantidade, tá bom? Essa era muito fácil. Na questão 2, fala assim, ó. Ainda em relação à caixa de bombons apresentada na atividade 1, responda aos itens. Ainda sobre esta caixa de bombons. Fala-se assim na questão 2A. Há quantos grupos de 3 bombons redondinhos? Então, ó, olhando só para os bombons redondinhos, ele quer saber quantos grupos com 3 bombons redondinhos eu consigo fazer? Quantos grupos com 3 bombons redondinhos eu consigo fazer? Consigo fazer um? Consigo fazer 2 grupos? Consigo fazer 3? Consigo fazer 4 ou consigo fazer 5? Fácil. Só você colocar dentro de um balão 3 bombons redondinhos. E isso até chegar ao final. E depois conta quantos grupinhos vocês conseguiram fazer. Na letrinha B fala assim, ó. Há quantos grupos de 4 bombons não redondinhos? Então, esse não redondinhos, ele quer falar dos quadradinhos. E ele quer saber assim, ó. Quantos grupos com 4 bombons quadrados eu consigo fazer? Então, eu sei que tem 8 bombons quadrados. E eu quero fazer grupos com 4. 4 bombons. Quantos grupos eu vou conseguir fazer? Só com os bombons quadrados. Fácil também. Coloca depois que vocês fizeram um balão com 4 bombons quadradinhos. Depois vocês contam quantos grupinhos fizeram e me colocam aqui na letrinha B da questão 2. Na C fala assim, ó. E há quantos grupos de 10 bombons? Agora sim, ao todo, primeiro ano, façam grupinhos com 10, certo? 10 bombons. E quando eu falo grupinhos com 10, eu me refiro a tanto bombons redondos quadrados. Coloquem 10 bombons em grupos
para ver quantos grupos vocês conseguiram fazer e quantos vão sobrar, porque sim, vão sobrar bombons para fora aí. A gente fez atividade assim já na apostila, de grupinhos de 10 em 10. É isso que vocês vão fazer aqui, grupinhos de 10 em 10, para ver quantos grupinhos dá para fazer e quantos ficam para fora, tá bom? Na questão 3, fala assim, ó. O número 34 é composto de 3 dezenas e 4 unidades. A gente já sabe disso, né? Se a gente pegar o número 34 e colocar ele no quadro das ordens das dezenas e das unidades, eu já sei que o 3 equivale à dezena e o 4 à unidade, não é? Pois podemos compô-lo da seguinte forma. A gente também consegue, depois que a gente coloca o 34 no grupo no quadro das ordens, das dezenas e das unidades, a gente também consegue saber que 3 dezenas é igual a 10 mais 10 mais 10. No caso, seriam 3 10, né? E as unidades, eu sei que é o 4, que eu conto de 1 em 1. Por isso que eu tenho aqui 1 mais 1 mais 1 mais 1. Eu tenho 4 números 1, não é? E aí, primeiro ano, a gente também já fez esse exercício de decomposição de número, não é? Que a Pro lá no exercício falou que vocês só iam usar o número 10 e o número 1 para fazer essa decomposição por adição. E aí, sabendo disso, fala-se assim logo abaixo. Então, ó, primeiro 34 é igual a 10 mais 10 mais 10, que dá 30, mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Que dá 4, certo? 34. Baseando-se na explicação, faça a decomposição do número 56. Então, vocês vão pegar este número 56 e vão fazer a mesma coisa do que foi feito aqui com o número 34, só que agora com o número 56. Lembrando, pega esse número, coloca lá no quadro das ordens, das dezenas e das unidades e me fala quantos 10 eu tenho que colocar e quantos quantos números 1 eu tenho que colocar para representar a dezena e a unidade. Fácil, fácil, fácil. Só que essa questão ainda não terminou. Depois que você fizer isso, tem ainda a pergunta, ó. Nele, há quantas dezenas? E a quantas unidades? E aí é fácil, se você colocou já este número no quadro das ordens para fazer essa decomposição, logo, automaticamente, você já vai me falar quantas dezenas são e quantas unidades, tá bom? Isso daqui é muito, muito, muito fácil, só que precisa de atenção, fechou? Depois que você fez isso, você coloca na página 19, que é mais fácil ainda. Olha só, questão 4. Gabriela, aluna do 5º ano, propôs à sua irmã, que está no 1º ano, um desafio. Ela perguntou, Sabrina, o número é maior do que 20 e menor do que 30 e termina com 6. Que número é esse? Ajude a Sabrina a resolver o desafio proposto pela irmã. Então, assim, 1º ano, olha só o que ela propôs. Qual é o número maior do que 20 e menor do que 30? Então, a gente sabe aí que está entre o 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. São todos esses números. Só que ele termina com 6. Desses que a Pro falou, qual é o número que termina com 6? Muito, muito, muito fácil. Aí você vai colocar aí o numeral que é. Fechou? Na questão 5 também é muito, muito, muito fácil, porque a quantidade por material dourado a gente já aprendeu, né? Na questão 5 fala assim, ó. Observe a representação figurativa do número 11, cuja composição é 11, que é igual a 10 mais 1. Neste caso, é representado por uma dezena, que é o 10, que está falando aqui, não é? Mais o 1, que é a unidade, que está representando aqui com o número 1 também. E aí, logo abaixo, fala assim, ó, escreva
descreva que os números representam as figuras. Então, aqui está falando para vocês representarem, falarem para a Pro que número é esse representado pelo material dourado e qual é o número esse que está representado pelo material dourado. Muito fácil. Vocês não vão precisar fazer essa continha não, tá? Só coloca o número correspondente. Vocês também sabem, uma barrinha é 10 e o cubinho solto é de 1 em 1. Fácil fazer isso, hein? Na questão 6, fala assim, ó. Complete o quadro numérico de acordo com o padrão representado. Então, se a gente olhar assim, ó, 4, ou 2, 4, aí tem espacinho branco e já pula pro 8. Logo de cara, primeiro ano, a gente nota que esses números não estão seguindo a sequência de 1 em 1. Mas se a gente pensar assim, ó, eu tenho 2 e depois pula pro 4, automaticamente eu já sei que está se pulando de 2 em 2, não é? Ó, 2, coloca aí, ó, 2 na cabeça. Quantos números você precisa colocar no seu dedo para chegar no 4? Ó, 2, 3, 4, não é 2? Muito bem, então essa sequência eu já sei que está se pulando de 2 em 2. Então, ó, qual é o próximo número então, se está pulando de 2 em 2? É só pegar o 4 e fazer mais 2. Quanto que é 4 mais 2? É 6. Então, ó, eu já sei que o número aqui desse primeiro espacinho vazio é o 6. E se você fizer o 6 mais o 2 de novo, porque essa vai ser a soma de toda esta linha, de todo esse quadro numérico, você vai notar que o 6 mais 2 é igual a 8, que é o número que já está presente aqui. E para você descobrir o próximo número, sempre soma-se com 2. Então, 8 mais 2 é quanto? Fácil, e vai ser assim até o final da linha, até o final deste quadro, tá bom? Na questão 7 é mais fácil ainda, que fala assim, ó. Observe a reta numerada e responda aos itens. Então, nós temos aqui a reta numérica do 0 até o 10, certo? Cada número embaixo de um tracinho, de um risquinho, e tem a flechinha apontando, porque assim me fala que os números não têm fim. E aí, primeiro ano, como aqui está do 0 a 10, na questão A fala assim, ó. Há quantos números depois do 7? Entre esses números, qual é o que está mais longe do 7? Então, nós temos aqui o 7. Ele quer saber qual números que vem depois do 7. Que são esses daqui, né? O 8, 9 e 10. A Pro já falou. Então, ó, são duas perguntas aqui. A primeira, a Pro já falou que os números que vêm depois do 7 são esses três últimos. Só que tem uma pergunta aí ainda, ó. Entre esses três números, qual é o número que está mais longe do 7? Fácil, né, primeiro ano? Qual que é? Aí você vai me responder aqui. Lembrando que a A são duas perguntas. A letrinha B fala assim, ó. Que números estão à esquerda do número 4? Então, olhando a reta numérica, quais são os números que estão à esquerda do número 4? Lembrando que são 4 números que vocês terão que colocar aqui. Fechou? Mais fácil que isso, só a página 20. Então, lá na página 20, no exercício 8, fala-se assim, ó. Pinte 34 unidades do quadro, usando uma cor diferente para cada grupo de 10 unidades. Sabendo que 10 é a dezena, né? Use apenas 4 cores, então vocês têm que representar o número 34. Vai ser a mesma coisa daquele exercício que a gente já fez. Nestes quadradinhos tem tanto 10 em pé, que a gente fala por coluna, e tem também 10 quadradinhos deitados, ou seja, na linha. Então, vocês vão ter que decidir aí. Vocês querem pintar em pé ou deitado, tá bom? Só que vocês vão ter que usar 4 cores para representar o número 34. Eu sei que cada linha ou cada coluna eu tenho 10.
Então, vocês vão ter que pintar, ó, vai ter linha aí que vocês não vão fazer completo, tá? Presta atenção. 34. Fechou? Ó, cada coluna tem 10. Cada linha tem 10. Vocês têm que pintar o número 34. Se você colocar o 34 na ordem das dezenas e das unidades, você automaticamente já vai saber quantas linhas ou colunas eu tenho que pintar. Muito, muito, muito fácil. E automaticamente você já vai saber qual linha, né? Quantos quadradinhos eu tenho que pintar lá da última linha ou da última coluna, que não vai ficar completa. Essa é a dica que a Pro dá, tá bom? Então, pega lá 4 cores de lápis diferentes para poder fazer essa atividade. Na questão 9, fala assim, ó. A reta está numerada de 35 até o 45. Usando as palavras menor ou maior, preencha as lacunas das frases. Então, nós temos aqui uma reta. Cada numeral está debaixo de um tracinho e esses numerais vão do 35 ao 45. Tem uma flecha apontando para a direita para me falar que os números não têm fim. E logo abaixo a gente tem as perguntinhas que vocês vão ter que completar com as palavras menor ou maior. Então presta atenção. O número 35 é o menor ou maior dos números da reta? Fácil. Próxima bolinha. O número 42 é maior ou menor do que o número 39? Fácil. Última bolinha. Se o número 50 estivesse nesta reta, ele seria o maior ou menor de todos os números? Muito, muito, muito fácil. Mais fácil que isso, só a próxima página, aqui na questão 10, na página 21, que é inclusive a última página deste capítulo, fala assim, ó. Observe o padrão apresentado no resultado das adições e complete as lacunas. Então, nós temos aqui, ó, 0 mais 3 igual a 3. 1 mais 4 é igual a 5. 2 mais 5 é igual a 7. E se a gente reparar, do 3 para o 5 pulou quantos números? Do 5 para o 7 pulou quantos números? Do 7 para este 9 pulou quantos números? A gente vai notar que o resultado vai pulando de 2 em 2. É muito legal. Só que aqui, ó, existem adições que estão sem números aqui para completar bonitinho. E é isso que vocês vão ter que descobrir aqui também. Nós temos aqui na quarta bolinha uma lacuna, seguido do mais 6 igual a 9. Como que vocês poderiam completar aqui de modo, primeiro ano, que o resultado dê 9? É fácil, é só pensar isso. Qual o número que eu somo com 6 que dá 9? Ou eu tenho... desculpa, primeiro ano. Ou pensando assim, ó. Aqui tá tão clarinho aqui. Ou pensando assim, ó. Eu tenho 6 e eu quero chegar no 9. Quantos números eu preciso a mais para chegar no 9, sendo que eu tenho 6? Muito, muito, muito fácil. O número que der, você vai colocar aqui nesta lacuna. Por exemplo, 6 para chegar no 9 é quanto? Ó, 6, 7, 8, 9, deu 3. Se você colocar o 3 aqui, ó, e fizer o 3 mais 6 e der 9, então está certinho. A mesma coisa vai ser com as outras. 4 mais, e segue a lacuna, igual a 11. Então, vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Qual número que eu somo somado ao 4, que dá 11? Ou, eu tenho 4 e eu tenho que contar até chegar no 11. Quantos números eu vou usar? Então, faz aí, ó, coloca o 4 na cabeça e vai contando nos dedinhos até chegar ao 11. O número que der,
nos dedinhos é o número que vocês vão colocar aqui na lacuna. Depois que vocês fizeram isso, colocarem o número aqui, aí vocês fazem a soma bonitinho. Se der 11, então bateu, está certinho. E aqui é mais fácil ainda, que é o jeito normal que a gente conhece, né? 5 mais 8 é igual a quanto, primeiro ano? Coloca o maior número na cabeça e 5 nas mãozinhas, nos dedinhos. E aí você completa aí a soma, né? 8 na cabeça, 5 na mão, dá quanto? Completa aí a continha. E depois a gente confere aí no nosso grupo. Esse daqui é o mais fácil de todos, primeiro ano. Não vamos relembrar, que é o resumão de tudo que caiu no capítulo, vai falar assim, ó. Circule grupos de 10 unidades do conjunto de desenhos. Então, a gente tem aqui um monte de emojis, não é? E eu quero saber, na verdade, eu quero que vocês façam, quero que vocês circulem, que vocês façam grupinhos de 10 em 10, para a gente poder ver quantos emojis vão ficar para fora desses grupinhos, tá bom? Então, depois que você fez os grupinhos bonitinho, responda aqui embaixo, ó. Quantas dezenas foram formadas? Então, quantos balões você fez? Com 10 emojis cada. Fez 1, 2, 3, 4, 5, e aí responde. Na segunda bolinha fala assim, ó, quantas unidades sobraram? Então, quantos emojis ficaram para fora dos grupinhos? E a terceira bolinha fala assim, ó, qual é a quantidade de desenhos totais, primeiro ano? Lembrando que fazer grupinhos é um facilitador da nossa vida, certo? Se eu sei que um grupinho tem 10, que o outro tem 10, que o outro tem 10, como que é que a gente faz? A gente faz uma soma e depois também soma o que está para fora, não é? A gente sabe que são as dezenas e as unidades. Vocês podem fazer assim, lembrando, né, das dezenas e das unidades, ou podem contar de um por um, mas eu sugiro que vocês comecem a treinar assim, igual a Pro falou, tá bom? Vocês vão contar bonitinho e vão colocar aqui o valor total dos emojis. No 22, eu minto. No exercício 2 fala assim, ó. Complete o quadro numérico de acordo com o padrão observado. Então, a gente tem aqui, ó, 21. Depois a sequência de 2 quadradinhos vazios. Depois a gente tem o 24, 25, 26. E se a gente observar pelo 24, 25, 26, a gente percebe que aqui o padrão é normal, está se contando de 1 em 1. Então, aqui, primeiro ano é fácil, vocês vão seguir, fazer a sequência dos números do 21 até o 40 normal, tá bom? Pulando de 1 em 1, como a gente sempre faz. Muito, muito, muito fácil primeiro ano, e essa é a parte final aí. Vou dar um tempinho para vocês verem o vídeo, para vocês responderem. Depois a gente confere as respostas no grupo, tá bom? Teve dúvida? Chama a Prozinha, fechou? Tchau, primeiro ano. Até daqui a pouco.